Oi, gente, tudo bem? Vamos falar de uma migração muito polêmica que a gente pode ter na seara trabalhista, que é de quem é trabalhador por CLT e quer se transformar em trabalhador PJ para o mesmo tomador, ou seja, para quem antes assinava a carteira dele, agora vai passar a ser tomador num contrato autônomo. Pode isso, Arnaldo? Será que dá para fazer? Bom, vamos dar uma estudada nisso aqui. Vou usar um exemplo para facilitar. Imagine vocês que o doutor Pedro Assis é um advogado e ele é contratado de uma grande empresa e contratado através de carteira assinada. Ele tem vínculo de emprego, a carteira dele aqui, ó. Por quê? Porque a empresa faz uma série de exigências, coloca uma série de imposições, ou seja, subordinou o trabalho dele. Então, ele tem todos os elementos do vínculo de emprego, inclusive o da subordinação. Ela quer horário específico, ela quer fazer toda a ingerência que ela puder no trabalho do doutor Pedro. Mas o doutor Pedro está crescendo na advocacia, ele está querendo deixar essas amarras seletistas, ele quer empreender, ele está sonhando grande, quer ter um grande escritório de renome, e aí ele propõe para a empresa. Ele fala: olha, grande empresa, foi muito bom todo o tempo que eu fiquei por aqui, mas agora eu quero ter voos mais altos, eu quero me projetar no mercado, eu quero ter mais clientes, mas eu não quero deixar de prestar serviços para você, certo? Então, hoje que eu sou seletista, eu quero passar a ser PJ, porque eu vou abrir meu próprio escritório. Eu quero continuar prestando serviço para você, especialmente porque talvez você ainda vai ser meu maior cliente, até eu ter novos clientes. E aí o doutor Pedro faz esse movimento, faz lá a proposta de honorários para a grande empresa, fala quais seriam as condições desse contrato que eles vão passar a firmar para ele poder fazer essa migração. A grande empresa, às vezes, um pouco chateada de perder toda a circunstância de subordinação que ela tinha em cima do doutor Pedro, sabe que ele é muito bom de serviço e que vai continuar com ele mesmo, ele abrindo o seu próprio escritório, ou seja, mesmo ele pedindo demissão daquele contrato de trabalho e passando a oferecer serviços para essa empresa. Será que pode fazer isso? Será que a legislação aceita? Olha o que aconteceu lá em 2017, quando a lei do trabalho temporário foi alterada para poder permitir a terceirização também na atividade fim. Antes a gente só podia ter terceirização na atividade meio, e lá em 2017 a legislação foi alterada para também admitir a terceirização na atividade fim. Mas o legislador se preocupou com a possibilidade de que muitos empregados da empresa contratante, desculpa, para a empresa que vai receber essa mão de obra, tal como no nosso exemplo aqui, essa grande empresa, o legislador se preocupou e nessas migrações fraudulentas, a pessoa passar de CLT para PJ para ter uma economia tributária. Por quê? Porque quando o trabalhador está na pessoa física, ele tem, às vezes, dependendo do salário dele, se for um salário um pouco mais alto, ele tem uma alta tributação no imposto de renda na pessoa física. Quando ele trabalha através do PJ, se ele se enquadrar no Simples, por exemplo, e mesmo em outras formas de tributação, às vezes ele tem uma economia tributária muito importante. Isso para o trabalhador. E para a empresa tomadora também, para a empresa que vai contratar os serviços, porque ela também vai deixar de ter que observar todas as obrigações trabalhistas, né? Então, olha o que a legislação do trabalho temporário, que admitiu a terceirização, disse. Artigo 5º-C. Não pode figurar como contratada, nos termos do artigo 4º-A desta lei, a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios tenham, nos últimos 18 meses, prestado serviços a contratante na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo de emprego, exceto se os referidos titulares ou sócios forem aposentados. Então, vou desenhar aqui o que esse artigo disse. No nosso exemplo, o escritório que o doutor Pedro vai montar, que se chama Assis Advogados Associados, é aqui considerada a empresa contratada. A empresa, aquela grande empresa que é a tomadora, é considerada na legislação empresa contratante. O que esse artigo que a gente leu disse? Eu não posso ter um ex-empregado ou um ex-prestador de serviço em outro tipo de vínculo. Então, o que é comum é um vínculo de terceirização. Ele já era terceirizado de outra empresa. Esse terceirizado de outra empresa não pode agora criar uma nova PJ, ou esse que era empregado não pode criar uma PJ e essa PJ prestar serviços para a antiga empresa empregadora ou tomadora sem que sejam sem que sejam aguardados 18 meses.
A gente chama isso de desoitena. É uma espécie de quarentena, de um castigo, né? O doutor Pedro só vai poder prestar serviços para essa empresa contratante através do escritório Assis Advogados depois de 18 meses. É isso que a legislação disse. Aí você me fala, Graziela, mas ninguém vai fazer isso. Todo mundo quer. O doutor Pedro aqui, ele quer passar para PJ, mas ele precisa, porque é o primeiro cliente dele, ter a empresa tomadora como cliente no primeiro dia dessa migração. Aí você me pergunta, qual é a consequência dele não respeitar esses 18 meses? Porque eles não vão respeitar. Tanto o doutor Pedro quanto a empresa contratante já definiram que eles não vão aguardar os 18 meses. Aí eu vou fazer a seguinte análise, porque a legislação não traz a consequência, tá certo? E alguns julgados trabalhistas estão dizendo que a consequência é a manutenção do vínculo de emprego. Ou seja, considerar que o doutor Pedro, mesmo depois da migração, continua a ser seletista. Vale dizer, um passivo trabalhista imenso para a empresa contratante. Essa empresa tomadora, a grande empresa aqui no nosso exemplo. O que eu vou falar na prática, tá? Se eles vão furar a desoitena. O que tem que cair de verdade? De verdade, a subordinação. A hora que a gente colocar na balança, tudo que o doutor Pedro fazia antes, o modo como ele vai entregar depois, vai ter que ser diferente. E eu digo mais, em regra, no caso concreto, é muito importante que o doutor Pedro, aqui, ó, a Assis Advogados Associados, que vai ser a contratada neste contrato entre essas partes aqui, que eles prestem serviços também para outros clientes, que seja um escritório reconhecido, que o doutor Pedro, através da Assis Advogados, esteja vendendo seus serviços no mercado, esteja divulgando nas suas redes sociais, que agora tem esse novo escritório fazendo divulgação. Não em pena, ele não vai sobreviver apenas da empresa contratante. No início, pode ser a sua melhor cliente, mas não vai ser a única ao longo do tempo. Entenderam? Então, aqui a gente vem com um problema que a CLT trouxe, que a reforma trabalhista trouxe, do tal do autônomo exclusivo. Tem um artigo da CLT, 442A ou B, agora não me lembro muito bem, que diz sobre o autônomo exclusivo, da possibilidade de que eu tenha. Então, depois em outro vídeo a gente trata dessa possibilidade de eu ter um autônomo exclusivo, mas nesse caso, para furar a desoitena, eu recomendo que o escritório do Dr. Pedro e o Dr. Pedro realmente se vendam no mercado, tenham diversos clientes, realmente tenham prestado esse contrato aqui, que seja um contrato elaborado com paridade de armas, ou seja, o doutor Pedro que impôs as condições, o doutor Pedro que colocou o preço no serviço, porque a decisão partiu dele. Ele que quer crescer no mercado, ele que quer deixar de ser CLT. Então, desde que eu tenha de verdade uma queda na subordinação, aqui, ó, gente, aí eu trouxe o último slide para a gente finalizar esse assunto. Eu tenho que ter uma virada de chave de quando ele era CLT para PJ. Quando ele era CLT, ele trabalhava de modo subordinado. E agora, subordinado. E agora ele tem que trabalhar de modo autônomo. Antes ele trabalhava fazendo as tarefas A, B, C, D. Agora ele tem que fazer X, Y, Z de modo diferente. Aí eu entendo que é possível, em eventual defesa na Justiça do Trabalho ou em autuação de fiscalização trabalhista por auditores fiscais do trabalho, que se isso de fato aconteceu, a autonomia inequivocamente, a subordinação inequivocamente caiu, eu acho possível as partes pensarem em furar a desoitena. O que a gente vê na prática não é isso. O que a gente vê na prática é que antes, quando ele era CLT, ele prestava os serviços de modo A, B, C, D, de modo subordinado, e quando a gente tem a migração, ele tem a baixa na carteira e ele abre a empresa dele, ele vai prestar serviço através de PJ, ele continua com exclusividade e ele continua fazendo as mesmas tarefas, A, B, C, D. Ou seja, eu não tenho um antes e um depois de modo distinto, eu tenho um antes e um depois de modo equivalente, de modo análogo. Ele continua prestando serviço da mesma forma, no mesmo local lá da empresa tomadora. Às vezes, ele não bate mais pontos, mas cumprindo os mesmos horários, ou seja, eu tenho poucos pontos de distinção. E o doutor Pedro continua não projetando o seu escritório para o mercado, ele continua só prestando serviços para aquela grande empresa. Aí o passivo é grave, aí a jurisprudência trabalhista tem declarado a continuidade do vínculo de emprego. Agora, imagina o tamanho do passivo da empresa, dependendo, né, quanto tempo ele ficou aqui prestando serviços PJ.
sem todos os direitos trabalhistas reconhecidos. Então, gente, furar a dezoitena, eu só acho possível, a depender do caso concreto, a depender desse movimento aqui, ó, aqui no nosso exemplo, né, da projeção desse escritório Assis Advogados, que ela seja real, que ela não seja uma mera fraude. Então, toda vez, então, voltando à pergunta, pode isso, Arnaldo? Eu vou dizer assim, ó, a depender do caso concreto, e aí tem que ser analisado caso a caso, isso pode ser feito. Eu já vi isso acontecendo com colegas da advocacia na prática, colegas que eram empregados, advogados empregados, e quiseram abrir seus próprios escritórios e são autônomos verdadeiros. Eu, de fato, não vejo como que a Justiça do Trabalho pode reconhecer a manutenção do vínculo de emprego sem um dos elementos essenciais. Isso eu entendo que não pode acontecer. O que acontece na prática é que esse elemento ele fica um pouco mascarado. Entendeu? Ele é só maquiado. A pessoa deixa só de bater o ponto e pouca coisa é alterada. Aí, lógico, eu tenho um passivo, especialmente se eu não respeitei a dezoitena. Agora, se o movimento for verdadeiro, partir de uma vontade das partes, eu entendo que a furar a dezoitena, uma irregularidade administrativa, a empresa fica sujeita a penalidade, multa, alguma coisa assim, mas isso pode ser discutido entre as partes, né? Porque eu acho que realmente merecia aí um acréscimo nesse dispositivo da lei do trabalho temporário para dizer, não respeitada a dezoitena, qual será a consequência, né? A consequência eu vou ter que analisar no caso concreto, vai ser multa de tanto, porque as partes só podem negociar. A gente racha a multa. Eu, se eu fosse uma ex-empregada e quisesse abrir meu escritório, eu ia falar para o meu, às vezes, tomador, não, vamos combinar aqui que você paga a multa, eu pago a multa, a gente racha a multa, né? Mas desde que a subordinação realmente tenha sido eliminada, tudo bem? Aí no próximo vídeo a gente fala desse problema do autônomo exclusivo, tá bom? Um abraço.